como ele deve ser tenido, e não morrais, senão como muçulmanos sinceros, monoteístas verdadeiros. Queridos irmãos e irmãs, estamos numa sexta-feira. Devemos ter a grandeza de entender o que é ser muçulmano. Ser muçulmano é uma grande honra concedida por Allah Todo-Poderoso, por Deus o Único. Uma escolha que exige sinceridade, esforço e firmeza. Servos de Allah, servas de Allah, saibam, tenham certeza absoluta que uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder a um ser humano, a uma pessoa, não é riqueza, não é bens materiais, não é fama, e muito menos posição nesta vida mundana. A maior bênção, a maior dádiva é a orientação, al-hidayah, a orientação concedida por Deus, a orientação para o Islã. Ser muçulmano não é apenas carregar o nome. Ser muçulmano não é uma cultura ou uma herança familiar. Ser muçulmano é uma responsabilidade, mas'uliyya ala Allah, uma honra, uma aliança verdadeira com Allah, com Deus o único Todo-Poderoso. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. Deus diz, eles consideram como um favor para ti terem abraçado o Islã. Diga, não considereis vosso Islã como um favor para mim. Ao contrário, Allah é quem vos agraciou ao vos guiar para a fé. Ibn Kathir, um grande sábio do Islã, explica que a verdadeira graça não está no servo dizer, eu aceitei o Islã, como se fosse uma conquista própria. A verdadeira graça pertence a Allah, pois foi Ele quem abriu o coração, removeu as dúvidas e guiou a pessoa para a verdade. O servo, o verdadeiro servo, deve olhar para a sua fé com humildade, com sinceridade, dizendo, ó Allah, se não fosse tua misericórdia, eu não teria sido guiado. E agradecer a Deus por ser muçulmano. Por isso, meus irmãos e irmãs, a fé exige pleno esforço, exige esforço. Algumas pessoas pensam que ser muçulmano significa apenas declarar ou testemunhar a shahada e depois viver conforme os seus desejos, conforme a minha vontade própria. Mas Deus, Allah, mostra que a fé verdadeira é testada. Sim, testada. Por isso que ele diz, أَحَسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Deus diz, acaso as pessoas pensam que serão deixadas dizer, nós cremos, sem serem testadas? Por isso que um grande sábio, conhecido como Imam As-Sa'di, que Deus o tenha, ele diz, Allah testa os seus servos para separar aquele que apenas fala com a língua daquele que possui fé verdadeira dentro do coração, da alma, sinceridade. A fé, sim, aumenta com a obediência sempre e diminui com os pecados. A fé não é constante, estável. A fé, ela sobe e abaixa, aumenta e diminui. Aumenta quando você obedece, pratica, e diminui quando você larga e não pratica, ou coloca os pecados em prática. Por isso, irmãos e irmãs, o muçulmano precisa lutar todo dia contra o seu próprio ego, contra os seus desejos, contra as tentações. Um exemplo do grande companheiro do profeta que todos aqui conhecem, Bilal, radiyallahu anhu, aceitou o Islã, abraçou o Islã. Ele sofreu perseguição, foi colocado debaixo do sol quente, lá de Meca, no deserto, com grande pedra, rocha sobre o seu peito, mas a sua língua só repetia e dizia, Al-Ahad, Ahad, Ahad, único, o único.
Ele não abandonou a fé, porque entendeu que a recompensa de Allah é maior do que qualquer sofrimento desta vida mundana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna 'izzama al-jaza ma 'izzama al-bala. Ele diz: a grandeza da recompensa está de acordo com a grandeza da provação, do teste, daquilo que acontece na sua vida. Subhanallah. Queridos muçulmanos, queridas muçulmanas, se Allah escolheu você para ouvir o Alcorão, para conhecer a Sunna, para entrar na mesquita, para fazer sujud, se prostrar diante dele, isso então o que significa? Significa que é uma enorme rahma, misericórdia de Deus. Milhões e milhões de pessoas possuem riquezas enormes, mas não possuem tranquilidade da fé. Milhões possuem fama, status, mas os seus corações estão vazios. Tremendo. O verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza é quando Deus, Allah, coloca a fé no coração do servo, no coração da serva. Ikhlas, a sinceridade, a diferença entre aquele que adora a Deus e aquele que apenas aparenta adorar é grande. É chamado de Ikhlas. O Ikhlas é a base para a aceitação das obras, da amal, das ações. Por exemplo, devemos entender que os sábios falam: Ittaqullah haqqa at-taqwa wa raqibuhu fi sir wal alaniya wa'lamu anna 'azzama ma yatlubu من العبد بعد الإيمان هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. Os sábios dizem para os muçulmanos e as muçulmanas temerem de verdade a Deus, como Ele merece ser temido, observar Ele no oculto e em público. E devemos saber que uma das maiores coisas exigidas do servo, depois da fé, do Iman, é o Ikhlas. É a sinceridade na adoração somente a Deus, o único, o Todo-Poderoso. E não esquecer o versículo que Deus diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Deus diz: e não lhes foi ordenado, senão que adorem a Deus, sendo sinceros para com Ele, na religião, inclinando-se ao monoteísmo verdadeiro, tawhid, estabelecerem a oração, assim corações, pagarem o zakat. Sim, esta é a religião correta, sincera, o Islã. قال ابن كثير رحمه الله أي أن يقصدوا بعبادتهم وجه الله سبحانه وحده لا شريك له. Ibn Kathir afirmou, ou seja, que as pessoas devem buscar a adoração a Deus somente desejando a face de Allah, sem nenhum associado a Ele. A sinceridade é o coração da religião. Sim, inna al-amal la yuqbal inda Allah illa idha kana khalisan liwajhi Allah muwafiqan li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Devemos saber que a obra, a ação, não é aceita por Deus, exceto quando é feita com sinceridade, desejando a face de Deus e estando de acordo com a sunna, com as práticas do seu profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: innama al-amal bin-niyat wa innama likulli imrin ma nawa. O profeta, que a paz tenha sobre ele, disse: as ações são apenas pelas intenções e cada pessoa terá aquilo que intencionou. Isto é, as obras que está de acordo com as intenções. Veja o que você intencionou. قال العلماء هذا الحديث أصل عظيم في قبول العمل فلا ينفع كثرة العمل إذا فسدت النية والله المستعان. Os sábios disseram: este dito é uma grande base sólida para a aceitação das obras. A grande quantidade de ações
não irá beneficiar quando a intenção está corrompida. Então, cuide da sua intenção, renove a tua intenção. Queridos servos de Allah, leisa al-Islam isman tahmiluhu faqat, bel huwa ahdun baina al-abdi wa rabbihi, yahtaj ila sidq wa mujahada wa sabrin. Queridos irmãos e irmãs, o Islã não é apenas um nome que carregamos, jamais. Ele é um compromisso, um acordo entre o servo e o Senhor dos mundos, que necessita de sinceridade, de esforço e de paciência. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, laysa shan fi kathrat al-ilm wal-amal, walakin ash-shan fi an yakuna khalisan sawaban. Ibn Taymiyyah disse, a questão não está apenas na quantidade de conhecimento ou de ações, obras, mas que elas sejam sinceras e corretas, de acordo com a Sunna. Queridos irmãos, man arafa ni'mat al-Islam lam yatakabbar, bal yazdadu shukran wa khawfan wa raja'an min Allah subhanahu. Quem conhece a bênção do Islã não se torna jamais arrogante. Pelo contrário, aumenta em gratidão, aumenta em temor, aumenta em esperança em Deus. A luta deve ser contra o ego, contra os desejos, contra as dificuldades no caminho da fé, com exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos companheiros e os conselhos dos grandes sábios. A firmeza na fé é lutar contra o ego, as dificuldades, e permanecer no caminho certo, no caminho de Allah. Ya ibadallah, i'lamu anna tariq al-iman laysa tariqan mafrushan biraha wa ladhat, bal huwa tariq yahtaj ila sabr wa mujahada wa thabat ala ta'ati Allah. Queridos servos de Allah, saibam, tenham certeza que o caminho da fé, do Islã, não é um caminho coberto por conforto, por prazeres. É um caminho que necessita de paciência, de esforço contra si mesmo e firmeza na obediência a Allah. Qala Allah subhanahu, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah diz, e aqueles que se esforçam por nossa causa, certamente os guiaremos aos nossos caminhos, e por certo Allah está com os benfeitores. في تفسير السعدي رحمه الله والذين جاهدوا في الله يتعلم دينه والعمل به والدعوة الخلق إليه فإن الله يوفقهم ويهديهم إلى طرق الخير. O querido Imam As-Sa'di explicou, aqueles que se esforçam pela causa de Deus, aprendendo de verdade a sua religião, praticando-a e chamando as pessoas para ela, saiba que Deus lhes concederá sucesso e os guiará aos caminhos do bem. O muçulmano verdadeiro, ele luta contra a sua própria alma, ele combate a si mesmo. Ya ayyuhal mu'minun, أخطر عدو للإنسان قد يكون نفسه التي بين جنبيه فإن النفس تحب الراحة وتكره المشقة. وسبحان الله. Queridos servos e servas de Allah, o verdadeiro inimigo, ou então o inimigo mais perigoso do ser humano, pode ser a sua própria alma, pode ser você mesmo, pois a alma deseja conforto e muitas vezes rejeita aquilo que exige um verdadeiro esforço. Fala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'ati Allah. Olha que o profeta disse, que a paz esteja sobre ele. O verdadeiro lutador, combatente, é aquele que luta e combate contra a sua própria alma, a sua própria ignorância, os seus próprios desejos na obediência a Deus.
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعظم الناس ثباتا على الإيمان، فلما ارتد بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه رضي الله عنه. Abu Bakr as-Siddiq, o grande amigo do profeta, o primeiro sucessor, foi uma das pessoas mais firmes na fé. Quando alguns árabes abandonaram a religião, largaram o Islã após a morte do profeta, que a paz esteja sobre ele, Abu Bakr disse: por Deus, se eles me negarem até mesmo uma pequena corda que costumava entregar ao mensageiro de Deus, eu lutarei contra eles por essa corda. Isso é fé, isso é persistência, isso é garra. الثبات على الدين لا يكون بالكلام فقط، بل بالصدق مع الله سبحانه والعمل والصبر على طاعة الله. Queridos irmãos e irmãs, a verdadeira firmeza na religião não acontece apenas com palavras, jamais, mas com sinceridade diante de Deus, prática das ações e paciência na obediência. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم أن يثبت على الحق وأن يصبر على طاعة الله وترك ما حرم الله. O querido Sheikh Bin Baz, que Deus o tenha, disse: é obrigação de todo muçulmano permanecer firme sobre a verdade, ter paciência na obediência a Deus e abandonar aquilo que Deus proibiu. Isso sim é obrigação para todos os muçulmanos. لا يا عباد الله لا تطلب دينا بلا تكاليف ولا إيمانا بلا ابتلاء فإن الجنة نعم الجنة غالية جدا وإن رضوان الله أعظم من كل شيء. Queridos servos e servas de Deus, não procurem jamais uma religião sem responsabilidade alguma, nenhuma fé, sem provas ou testes. E tenham certeza absoluta que o paraíso é grande, é caro, é valorizado, tem um preço nobre e alto. E a satisfação de Deus é maior do que qualquer coisa desta vida terrena, desta vida mundana. A misericórdia de Deus, a honra dos escolhidos, é porque Deus guia alguns corações. Sim, a misericórdia de Deus é a honra daqueles que Ele guia para o Islã, para o bem. إن من أعظم نعم الله على العبد أن يفتح قلبه للإيمان وأن يحب إليه طاعته وأن يجعل الإسلام نورا في قلبه وحياته. Devemos saber, queridos e queridas, que uma das maiores dádivas, bênçãos, que Deus concede ao seu servo é abrir o seu coração para a fé, fazer com que ele ame obedecer a Deus e colocar o Islã como uma luz em seu coração, em sua vida. Fala Allah subhanahu: فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Deus diz: aquele a quem Allah deseja guiar e orientar, Ele abre seu peito para o Islã. E aquele a quem Ele deseja desviar, Ele torna o seu peito apertado e angustiado, como se estivesse subindo ao céu, sem ar para respirar. Subhanallah. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: من أراد الله به الخير شرح صدره للإسلام ويسر له قبول الحق والعمل به. Ibn Kathir dizia: aquele para quem Deus deseja o bem, a misericórdia, Ele abre sim, sem dúvida, o seu peito para o Islã e facilita para ele aceitar a verdade
e agir de acordo com ela. A orientação é uma escolha de Deus, mas o servo deve buscá-la, procurá-la, lutar para obter essa grande orientação. Inna al-hidayah ni'matun 'azima, walakin Allah amara 'ibadahu an yatlubuhu al-hidayah kull yawm fi salatihim. Sim, queridos muçulmanos e muçulmanas, a orientação é uma grande bênção e dádiva, mas Deus ordenou que os seus servos peçam orientação todos os dias nas rezas, nas suas rezas. Fala Allah subhanahu: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Como Deus diz na Surah Al-Fatiha, a qual a gente fala na reza: guiai-nos ao caminho reto, o caminho daquele que tu agraciastes. Sim, fala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah: al-abdu muhtaj ila al-hidayah fi kulli waqt, fala yastaghni anha tarfatu 'aini. Ibn Taymiyyah dizia: o servo necessita da orientação em todos os momentos e não pode ficar sem ela nem por um piscar de olhos. Salman al-Faris radiyallahu anhu, كان سلمان الفارس يبحث عن الحق فترك ما كان عليه من الدين وقومه وسافر وتعب في طلب الهدى حتى هداه الله إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. O querido Salman, o persa, o grande companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Salman radiyallahu anhu, procurava a verdade absoluta. Ele abandonou aquilo que o seu povo estava, o seu costume. Ele abandonou, viajou e enfrentou grandes dificuldades, buscando apenas uma única coisa: orientação. Até que Deus o guiou ao Islã e ao mensageiro de Deus. Fala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Salman, yani Salman al-Faris, minna ahlul bayt. O profeta falou sobre ele, sobre o Salman o persa. Falou: Salman é de nós, da família, da casa do profeta, de tanto que ele pegou e abraçou a Sunna e abraçou o Islã, se tornou dentre a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você quer se tornar da família do profeta, abrace, lute contra os seus desejos e coloque o Islã na tua vida. Man arafa qadr al-Islam hafaza alayhi ولم يجعل نعمة الهداية شيئا عادلا فقط. Saiba, quem conhece o valor verdadeiro do Islã vai preservar essa bênção, essa dádiva, essa religião, e não vai tratar essa orientação, essa religião de Deus como algo comum na sua vida. Ya ibadallah, إن من أعظم علامات الصدق الإيمان المحافظة على الصلاة والتعظيم بيوت الله وتعلق القلب بالمساجد دائما. Queridos servos e servas de Deus, entre os maiores sinais da sinceridade da fé está preservar a reza, rezar 5 vezes ao dia, honrar as casas de Deus, ter o coração ligado nas mesquitas ou com as mesquitas. Fala Allah subhanahu: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Deus diz: somente frequentam e cuidam das mesquitas de Deus aqueles que creem em Deus e no último dia, estabelecem, praticam a oração, pagam o zakat e não temem senão a Deus. Talvez estes sejam os guiados, os sinceros, os verdadeiros. Fala o Imam al-Tabari rahimahullah: إنما يقوم بعمارة المساجد الله أهل الإيمان الذين صدقوا في إيمانهم هؤلاء. O Imam al-Tabari, Mufassir, diz:
Aqueles que cuidam das mesquitas de Deus são as pessoas de fé, somente elas, aquelas que foram sinceras na sua crença. As mesquitas não é apenas um prédio, e sim uma construção de fé, de adoração, de submissão. Al-Masjid laysa makan lil'adati faqat, bal huwa baytullah wa madrasa al-iman wa makan tarbiyat al-qulub wal akhlaq. Na'am. Queridos muçulmanos e muçulmanas, as mesquitas não são apenas um lugar de costume, jamais. Elas são as casas de Deus, uma escola de fé, um lugar de educação dos corações e dos comportamentos. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنها رجل قلبه معلق بالمساجد. O profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: 7 pessoas serão protegidas, guardadas por Deus em sua sombra, no dia que não haverá sombra, somente a sombra dele. E dentre essas 7 pessoas está a pessoa cujo coração estava ligado com as mesquitas, com as casas de Allah. Sim. Man dakhala baytillah falyadkhul bi'adab wa sakina wa waqar fa inna al-masajid lam tubna lil-lahwi wal-kalam al-farigh. La. Queridos servos e servas, aquele que entra na casa de Deus ou na mesquita deve entrar com educação, com tranquilidade, com total respeito, pois essas mesquitas, as casas de Deus, não foram construídas para conversas inúteis ou distrações. Fala Allah subhanahu fi buyut adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Deus diz: em casas que Deus permitiu que fossem elevadas e que seu nome fosse mencionado nelas. A importância, então, de ouvir aulas na mesquita, sermões, khutbah de Juma, rezar, fazer doar. A mesquita é um lugar para concentrar o coração. Queridos irmãos e irmãs, من آداب يوم الجمعة أن يستمع المسلم لخطبة بقلب حاضر ولا يشغل نفسه بالكلام أو الهاتف أو ما يذهب خشوعه. Queridos fiéis, muçulmanos e muçulmanas, temos etiquetas e modos da sexta-feira que o muçulmano deve entrar na mesquita com o coração presente, escutar o sermão com dedicação e não se ocupar com conversas inúteis, nem com celular ou qualquer outra coisa que tire a sua concentração. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. O profeta disse: se você disser ao teu companheiro do lado na sexta-feira, durante o Juma, fique quieto, fique em silêncio, enquanto o imã estiver fazendo o sermão, já cometeste uma infração e perderá o benefício da sexta-feira. إذا كان المسلم يعظم بيت الله ويحافظ على الصلاة ويسمع الكلمة النافعة كان ذلك دليلا نعم على حياة قلبه. Saiba e tenha certeza, quando o muçulmano honra de verdade a casa de Deus, preserva assim o coração, rezando, escuta palavras benéficas, pratica o Islã, sem dúvida alguma isso é um sinal de que o seu coração está vivo e não morto. إن من يوم الجمعة قال إن من يوم الجمعة يوم عظيم في الإسلام اختصه الله بفضائل
عظيمة جدا وجعل فيه اجتماع المسلمين لذكره وسماع الموعظة وإقامة شعيرة من أعظم شعائر الدين. نعم, o dia da sexta-feira é um dia nobre, grandioso no Islã. Deus o distinguiu com grandes benefícios, virtudes. Estabeleceu nesse dia a reunião dos muçulmanos, o encontro dos muçulmanos para a sua lembrança, para ouvir conselhos, cumprir um dos maiores rituais da religião do Islã. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Deus diz: ó vós que credes, ó fiéis, quando for feito o chamado para a oração da sexta-feira, quando entrar o horário do Jum'ah, apressai-vos para a lembrança de Deus e deixai os negócios, o comércio ou o trabalho. Isso é melhor para vocês, se vocês souberem. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أمر الله سبحانه المؤمنين بالمبادرة إلى ذكره وترك ما يشغل عنه. Ibn Kathir falou que Deus ordenou os fiéis que se apressem para a sua lembrança e abandonem aquilo que o distrai dessa lembrança. Então devemos ser rápido e nos apressarmos em direção às mesquitas. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيد المسلم ليوم الجمعة بالطهارة كاملة والنظافة وحسن الهيئة. Sim, queridos muçulmanos e muçulmanas, da sunna do nosso nobre profeta é que o muçulmano se prepare para a sexta-feira como o melhor dia, com pureza, com limpeza, com boa aparência. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. O profeta falou: o banho da sexta-feira é uma obrigação para todo aquele que atingiu a maturidade. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ثم بكر وابتكر كان له بكل خطوة أجر سنة كامل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Quem tomar o banho na sexta-feira, purificar-se, depois sair cedo para a oração, saiba que terá por cada passo uma recompensa do ano inteiro. Subhanallah. Chegar cedo na mesquita, servos de Deus. التبكير إلى الجمعة من سنن الخير فإن مسلم كلما تقدم كان أقرب إلى أفضل الأجر. Servos e servas, chegar cedo no Jum'ah é uma das boas práticas da religião. Quanto mais cedo o muçulmano chega, mais próximo está da virtude, da bênção, da dádiva e da recompensa. يا عباد الله احفظوا حرمة بيوت الله فلا تؤذوا المصلين ولا ترفعوا الأصوات ولا تشغلوا الناس عن ذكر والعلم. Queridos irmãos e irmãs de fé, preservem a honra das casas de Deus. Não incomodem os que rezam e oram ali. Não levantem vossas vozes. Não distraiam as pessoas da lembrança de Deus e do conhecimento. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, falou que as mesquitas não são para impurezas, elas são para lembranças de Deus, oração e recitação do Alcorão. Quando o homem chegou e fez impurezas dentro da mesquita, ele orientou a pessoa que esse é um lugar puro, abençoado. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele falou uma dica para nós muçulmanos. Quem tem fé, quem acredita em Allah, que fale coisas boas, benéficas, procure o bem. Ou então, fique em silêncio, para não se corromper e nem corromper os outros. Esse é o relato da sexta-feira para os muçulmanos, e que Allah faça de nós muçulmanos verdadeiros, orientados. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse momento. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, com seus familiares e todos aqueles que o seguem até o último dia. Servos de Allah, o Islã não é uma situação que vivemos apenas dentro da mesquita também. Ele é um modo de vida que acompanha o muçulmano em todo lugar, inclusive na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações. Allah Todo-Poderoso ordena: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Deus diz: diga, certamente a minha reza, o meu sacrifício, a minha vida, a minha morte pertencem a Deus, o Senhor dos mundos. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذه الآية تدل على أن العبد يجعل جميع أعماله لله تعالى وحده. O Sa'd explicou: este versículo, irmãos e irmãs, mostra que o servo verdadeiro deve fazer todas as obras, todas as ações somente para Deus, o Altíssimo. O muçulmano, dentro da sua família, deve trabalhar conforme o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fazia. Min a'azzama miyadin lil-iman husni mu'amala al-ahli. فالمسلم ليس صالحا في المسجد فقط وسيئا في بيته أبدا. Saibam que o verdadeiro fiel, um dos maiores campos da fé é tratar bem todos na sua casa, em todos os lugares. Porque o muçulmano não deve só ser correto na mesquita, deve sim ser correto na mesquita, educado na mesquita, mas deve ser correto dentro da sua casa, com a tua família e em todos os lugares que ele tiver. Fala sallallahu alayhi wa sallam: khayrukum خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. O profeta falou: o melhor dentre vocês são os melhores para vossas famílias. E tenham certeza, eu sou melhor dentre vocês para a minha família. المسلم الصادق يكون آمنا في عمله صادقا كلامه وفيا بعهوده. O verdadeiro muçulmano é honesto no trabalho, verdadeiro e sincero em suas palavras, fiel aos seus compromissos, seguindo ao Corão. Inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanat ila ahliha. Deus diz: certamente Deus vos ordena entregar os depósitos, a responsabilidade aos seus legítimos donos. Sobre a beleza do caráter, não,
كثير من الناس يعرفون الإسلام من خلال أخلاق المسلمين، فإذا حسن خلقه دعا إلى دين بفعله قبل قوله. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas conhecem o Islã através da conduta, dos modos, do caráter dos muçulmanos. Quando o comportamento do muçulmano é bom e sincero, ele chama para a religião através das suas atitudes, das suas obras, antes mesmo das suas falas ou palavras. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. O profeta disse: eu fui enviado apenas para completar os nobres caráteres. Então sigam o caráter, o modelo de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا تجعلوا يا عباد الله الإسلام موسما أو ساعة في الأسبوع بل اجعلوه نورا في كل يوم وفي كل لحظة. Queridos servos de Deus, não façam do Islã apenas uma ocasião, uma hora na semana. Façam dele uma luz, uma iluminação em cada dia, em cada momento de sua vida. قد يمر العبد بفترة ضعف أو تعب أو ابتلاء، ولكن المؤمن الحق لا يترك طريق الله بل يرجع إليه ويطلب العون منه سبحانه. Queridos fiéis, às vezes um servo passa por momentos de fraqueza, por momentos de cansaço, por momentos de testes e provações, mas o fiel, o muçulmano, o crente verdadeiro não abandona o caminho de Deus. Ele retorna e retorna a Ele todos os dias e busca a sua plena ajuda. Fala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirtu. Allah disse, permaneça firme como te foi ordenado. A firmeza vem de Deus. Fala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya muqallab al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. O profeta costumava dizer a todo momento: ó transformador dos corações, firme o meu coração, permaneça o meu coração sobre a tua religião. Fala Sheikh Ibn Uthaymin, al-insan لا يستغني عن ربه فهو بحاجة إلى الله في كل لحظة. O Sheikh Ibn Uthaymin falava: o verdadeiro ser humano nunca pode ficar independente do seu Senhor. Ele necessita de Deus em todos os momentos. يا عباد الله تذكروا أن الإسلام أمانة وأن الهداية نعمة وأن الجنة لا تنال بالأمان ولكن برحمة الله ثم بصدق والطاعة والصبر. Queridos servos e servas de Allah, lembrem-se, a religião do Islã é uma responsabilidade, a orientação é uma bênção e o paraíso não é alcançado apenas por desejos, não, mas pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Deus, depois pela sinceridade, pela obediência e pela paciência. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad